Olá, meus queridos. O narcisista só pensa nele. O gato, o cachorro, a calopsita, o vizinho, o pão, tudo, absolutamente tudo, não passa de acessório. Narcisistas têm filhos para nada além de servir a si mesmos. Filhos são apenas entretenimento, acessórios da política do pão e do circo dos seus interesses. Se um narcisista for mãe, passar os anos da vida dela e dos filhos, dizendo que ela abriu mão da liberdade só para emprestar a vida a eles, os filhos. Os filhos se sentirão eternamente em débito e ela é capaz de abdicar até o pão francês para dizer que o esforço e o peso que carregou e ainda carrega. Os filhos viram estorvo e fardo, especialmente se decidem não ser mais acessórios desse pai narcisista ou dessa mãe narcisista. O narcisista se endivida para mostrar aos outros que ele é o rei do pedaço. Gasta o que não tem para se vestir bem, come em restaurantes caros, posta foto dos pratos para mostrar que ele é foda. O maior pesadelo do narcisista é ser exposto ou desmascarado. Isso seria sua ruína. O narcisista tem os valores distorcidos e muitas vezes você se questiona se ele não é um psicopata ou tem um outro desvio comportamental mais grave, pois você vê comportamentos tão aquém dos valores morais minimamente aceitos da sociedade, que são executados tão facilmente que começa a questionar os próprios valores com medo de estar cometendo injustiça. O narcisista é invasivo, autoritário e tudo tem que passar pelo seu crivo. Opina sobre roupa, corpo, cabelo e tudo é tanto abuso e falta de respeito que você bloqueia qualquer reação enquanto se recupera do choque e da enxurrada de críticas a seu respeito. O narcisista é incapaz de ouvir, ele precisa tanto do foco de atenção para si mesmo que enquanto o outro fala, ele finge que escuta enquanto fica arquitetando o que vai dizer. É um déficit de atenção severo em relação à empatia e se você perguntar a ele o que o outro disse, ele é capaz de inventar uma história, afinal de contas ele não ouviu e ele ainda vomita um discurso cheio de confete. Você começa a alimentar um monstro raivoso dentro de você, porque você não tem sossego. Ele está sempre chamando o seu foco de atenção para ele, seja para o bem, seja para o mal. Você começa a pensar que está surtando com tanta barbaridade que presencia. Uma pessoa com transtorno narcisista se transforma numa puta degenerativa. Devasta onde passa, tanto fisicamente quanto emocionalmente. O mais triste é que ele escolhe devastar por onde passa e nunca, em hipótese alguma, vai ser humilde para admitir que tem problema. O inferno é sempre o outro, porém para a família do narcisista está bem claro qual o seu papel, que não deixa de não respingar em alguém absoluto. Ele é o demônio familiar. Os narcisistas são superficiais em relação às suas emoções. Se não lidam com suas próprias emoções, não são capazes de administrar emoções alheias, independente do grau de parentesco. Não importa se você está sofrendo devido aos comportamentos nocivos do narcisista e morrendo aos poucos por tanto abuso que ele te causa. Viver perto de um é o mesmo que morrer em vida ou não ter vida. Pois se você suplica uma mudança, ele é incapaz de ver, ele não enxerga que viver em comunidade deve ser 50%, 50%. Ele não abre mão de nada pelo bem do estar do outro e de todos. A balança é sempre desregulada e sempre alguém sai em desvantagem em ordem significativa. Pois só consegue ver aquilo que o beneficia, doa quem doer. O vazio do narcisista é tão homérico que ele passa boa parte do tempo no universo paralelo, pois ele não suporta a si mesmo e sempre está preocupado em receber aplausos, o que faz com que ele faça caridade e vire o santo canonizado dos milagres fora de casa, a virgem santa sem pecado original e o lírio mais perfumado de todos os jardins, o seguidor do Buda e o autêntico, o mestre da meditação, o que mascara ainda mais o seu comportamento, pois para o mundo o narcisista é o cara, mas quem vê essa imagem não sabe da missa um terço de como a vida dos familiares e de quem é amigo ou próximo é um limbo constante. A autoestima é tão baixa que o narciso precisa do sucesso mais do que precisa da água para viver, mesmo que essa fama seja
momentânea, ela é necessária para alimentar uma autoestima baixíssima e em constante depreciação. Tudo que ele faz é melhor e mais interessante. Ele quer excelência e compete consigo mesmo, e todas as pessoas, os animais e o mundo são uma ameaça e têm inveja dele. Para o Narciso, esse povo só serve para aplaudir da plateia, porque quem é mesmo foda é o Narciso. Quem é bom mesmo é o Narciso. Quando o narcisista domina um assunto ou um conhecimento, ele é incapaz de falar sobre outro assunto, sem deturpar a pauta. Ele passa noite, dia, madrugada, come os livros, os gurus naquele assunto específico, e os outros níveis de vida ficam totalmente desequilibrados, pois através da sedução e da comunicação que ele detém, toma posse do espaço da fala, não dando voz para que nenhuma voz seja ouvida além da voz dele, pois assim ele se sente a última Coca-Cola do deserto e o mais inteligente, culto, famoso da galáxia. Porém, vive alienado em relação a outros assuntos. E o narcisista não sabe de fato nem onde mija a galinha, pois ele é incapaz de ver além do próprio umbigo. Essa é a educação com as pessoas que não oferecem a ele o que ele acha que merece, ou se ele não pode manipular o outro a seu favor. Finalizo a parte 4 dessa série, acompanhe os próximos episódios e lembre-se, você não está sozinho. Um forte abraço.